Opinião livre, hoje aqui no restaurante indiano Charim, qualidade em gastronomia indiana, logicamente. A melhor do sul do Brasil. Tenho a satisfação de conversar com o coronel do Exército, advogado, professor universitário, Moisés Crespo Pérez. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na Opinião Livre. Fico feliz de estar em sua presença. Muito obrigado. O professor Pérez é um baiano que mora há muito tempo aqui no Rio Grande do Sul e com esse frio de quase zero, como é que o senhor está se sentindo? Olha, eu digo assim, como um bom baiúcho do Alegrete, tá? Porque a primeira oportunidade quando eu servi aqui foi no Alegrete, no Rio Grande do Sul, e eu me aculturei. Depois eu voltei para sair, né? Passei 5 anos no Alegrete, saí, fui dar uma volta, vamos dizer assim, profissionalmente, e retornei em 98. Eu estou aqui há quase 20 anos. Está acostumado, então? Acostumado. Então, um chimarrão, um bom jogo de truco, um bom churrasco. Então, isso aí já faz parte da minha cultura, né? E a minha última aquisição aqui no Sul é meu filho, que tem 17 anos, claro. É o gaúcho, tá? Um bom colorado da Série B, infelizmente. Não sei se posso. Mas se tudo der certo, ano que vem estará na Série A. Acreditas nisso? Olha, sinceramente, eu acredito que a gente consiga qualquer coisa que se disponha a fazer com hierarquia e disciplina, né? Perfeito. Então, eu acho que está faltando um pouco disso ali. Eu gosto muito de uma boa estratégia, de um bom planejamento. Eu não acredito nas coisas que venham por acaso, que são boas. A tal da fortuna que Maquiavel fala, eu não acredito muito. Coronel Pérez, o senhor uma vez me disse que o Exército tinha lhe dado tudo que o senhor tem. Exato. Como é que foi a sua história nas Forças Armadas? Bom, a minha história nas Forças Armadas, como eu vou dizer assim, é não ter uma história anterior nas Forças Armadas, porque eu não tenho na minha vida ninguém que tenha sido militar. Ninguém? Ninguém na minha Nenhum família. Familiar, nenhum nada? Familiar. O mais próximo que teria sido não era bisavô, da minha bisavó, tipo um guarda municipal que ela estava junto dele, mas não tenho nenhum laço sanguíneo com ele. Bom, então a minha história foi, desde pequeno, me via desenhando coisa de quartel, não sei porquê. Eu tenho até hoje um prato onde está ali um desenho de um busto de uma arma, minha mãe guardou esses pratos que a gente faz na infância. Mas, resumindo, uma oportunidade, eu terminei a 4ª série, me perguntou se eu queria ir para o Colégio Militar de Salvador. Que idade o senhor tinha? Tinha 8 para 9 anos. Eu disse que queria, fiz a prova, não passei, eu estava sem preparo. As provas, eu sempre digo, as provas no Colégio Militar é o primeiro vestibular que se passa na vida, dos diversos vestibulares que a gente passa, né? E aí eu fui para um cursinho, um preparatório, fui fazer a prova. Essa prova era no meu caso, como eu sou o que a gente chama de CA, concurso de admissão, filho de civil, mãe professora. Meu pai trabalhou com uma empresa de importação de um espanhol, que não existe mais em Salvador, Morgado de Cortizo. Ele trazia azeite, bacalhau, essas coisas que vinham, material que vem da Espanha e tudo. Me lembro de várias vezes ajudei a contar caminhão com sacos e fardos, eu contando lá, e eu lembro bem que ele se sentia orgulhoso disso, porque o pessoal ali não sabia fazer as contas rápidas como eu fazia, e um guri. Claro. Né? Mas, então, eu fiz o concurso para o Colégio Militar, eu tinha, então, de 10 para 11 anos, eram 24 vagas, 300, 400 e poucos candidatos, eu fui o 12º a passar, e aí eu ingressei. Então, e aí entrou? E aí entrei aí no Colégio Militar. Com 10, 11 anos? Com 10, 11 anos. A partir daí, a minha vida foi me preparando e pensando na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, de lá foram 7 anos no Colégio Militar e ingresso direto na Academia Militar das Agulhas Negras. Né? Eu era muito bem classificado na minha turma. A famosa AMAN. AMAN, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Resende no Rio. É no Rio, que é o berço da escola da formação dos oficiais do Exército Brasileiro, dos oficiais combatentes, vamos dizer assim, né? Que existem outras escolas. Mas o oficial combatente é formado na Academia Militar das Agulhas Negras. Naquela época era difícil entrar, continua sendo difícil entrar na AMAN? Ainda é bem concorrida, só que hoje você tem que ingressar via SpaceX.
você faz, ao término do 2º grau, se não falha a memória, você faz uma prova para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é localizada na cidade de Campinas, tá? No estado de São Paulo. Você passa lá 1 ano e depois você vai para a academia e faz lá os 4 anos. Então, a formação universitária hoje, vamos dizer assim, do oficial de academia, são 5 anos, tá certo? O senhor está com que idade, Coronel Pérez? Eu estou com 54 anos. Então, o senhor está na vida militar, vamos dizer assim, há mais de 40 anos. Eu me vejo militar desde os 10 anos de idade. Eu já tenho incorporado em mim essa essência, mas eu falo assim que a vida militar para mim caiu como uma luva. Eu não sou, para quem me conhece, eu não sou do jeito que sou por ser militar. Eu estou na vida militar porque ela se aproxima, cai com uma luva com o meu estilo de vida. Por ter esse perfil. Meu perfil conservador, que não é ser reacionário. Tem diferença. Tem uma diferença gritante. O João Pereira Coutinho faz bem essa distinção, né? Exatamente. Quer dizer, conservador é uma coisa, reacionário é outra. É outra, né? Eu sempre digo assim, conservador é aquele que acredita nas mudanças com continuidade. Então, eu acredito nas mudanças com continuidade. Sem rupturas drásticas, sem utopias e sem ter mentes brilhantes, entre aspas, né, que eu estou sendo irônico, que dão definir o que é melhor para cada ser humano. Então, dentro das ideias que eu acredito do conservador, da hierarquia e disciplina como valores que são como pilares de vida, e um terceiro pilar que muitas vezes nós falamos da instituição Exército Brasileiro, pensando só em hierarquia e disciplina. Mas existe um terceiro pilar, um pilar que eu acredito muito, um pilar que eu defendo, um pilar que eu procurei passar para aqueles com quem eu convivi na vida profissional e pessoal, que é o pilar, que eu digo a base, o amálgama, que é a lealdade. Isso tem no mundo militar? Nós temos que ter lealdade no mundo militar. Por que a lealdade? Porque o mundo militar, você tem uma preparação específica para o pior das piores situações, que é estar numa guerra. Eu sempre digo assim, o militar ele não quer a guerra, eu acho que normalmente ele é o último a querer um conflito, porque ele sabe que vai ser o primeiro a estar nesse conflito, e ele é preparado para estar nesse conflito. Então, as necessidades, as situações que passamos juntos nos obrigam a sermos leais uns com os outros, né? Então cria um sentimento de irmandade, de você colocar sua palavra. Quando eu vi ao Rio Grande do Sul, aqui no Alegrete, por isso que eu me considero um alegretense de coração, é aquela ideia do fio de bigode, do homem da campanha, né? Aquela ideia do homem que ele não precisa assinar nenhum documento. A palavra dada, a palavra dita é a palavra cumprida. Eu ainda acredito nisso. Eu vou dizer, mas isso é um utópico. Digamos que em poucos momentos que eu não sou realista, né? Eu acreditar e buscar... Mas tem pessoas que professam isso nas suas vidas. Com certeza. Eu conheço alguns tem pessoas para as quais vale o fio do bigode. Eu sei. E posso dizer assim que todos aqueles que eu convivo, eu digo que são assim, e alguns até eu considero como irmãos. Aliás, alguns dizem o seguinte, não precisa nem assinar, porque o papel a gente rasga, a palavra não se rasga. Perfeito. Que é um velho ditado, né? Sim, perfeito. Coronel Pérez, o senhor falou que nas Forças Armadas, no Exército, tem hierarquia e disciplina. Isso. Coisa que, infelizmente, eu não tenho dúvida, falta no Brasil hoje. Né? Sim. Falta hierarquia dentro da escola, falta hierarquia na família, falta respeito aos mais velhos. Quer dizer, a sociedade brasileira está doente, está desorganizada. Como é que nós vamos sair dessa, na sua opinião, com a sua experiência? Olha, eu digo assim, eu faço uma comparação com o tempo das garrafas de vidro. Esses dias eu notei que nós tivemos um incremento muito grande do lixo desde que começaram as garrafas PETs.
Então, eu digo assim, nós vamos ter que obrigatoriamente fazermos uma ruptura com o que estamos acontecendo agora, apesar de nós dizer assim, mas um conservador não gosta de rupturas. Mas essa ruptura, na verdade, é uma ruptura do que está acontecendo para dar um retorno e dar continuidade àquilo que deixamos de ser. Então, eu já sei que existem algumas garrafas que são de PET retornáveis. Esta é a ideia do conservadorismo. Uhum. É você evoluir, dando continuidade, buscando algo melhor. Se essas garrafas de PET são a solução, ótimo. Por que não fazê-las retornáveis? A maneira como já estão existindo, você paga mais barato e você diminui o lixo. Onde é que eu quero chegar? Nós, obrigatoriamente, vamos ter que dar uma volta ao passado, resgatar a responsabilidade, resgatar dentro das escolas a ideia de que o professor é uma autoridade, o professor não é um tio, não é um prof. Ele pode ser chamado carinhosamente de prof, como eu sou chamado por muitos meus alunos na universidade, mas eles sabem que eu sou o professor dele, e eu estou ali e eu tenho um papel, assim como eles têm o papel dele. Então, o respeito, a volta daquela ideia que a família é a célula máter da sociedade, resgate a autoridade da família, tá certo? Que o Estado ele cumpre efetivamente seu papel, um papel mínimo, no sentido que o mínimo, nós como fazemos, para quem conhece bem essa expressão do Pilates, o menos é mais, ele tem que ser o mínimo... Mas bem feito. Mais bem feito. Aquele mínimo ser o máximo. Exatamente, aquele mínimo que ele interfere na vida da sociedade é o máximo, porque ele vai ter condições de fazer com que essa sociedade assuma suas responsabilidades, ela possa dar continuidade. Por exemplo, a escola, a segurança, a justiça. Exatamente. Essas coisas têm que funcionar. Tem que funcionar. Isso necessariamente implica que o Estado ele tem que cumprir a sua autoridade. Ele não pode ficar titubeando. Hoje, vendo um programa na parte da tarde, que acho que o senhor sabe bem o programa a que me refiro. Qual? O Rádio Livre? O Rádio Livre. Muito obrigado. O Rádio Livre, que eu não perco, perco quando realmente não tem programa como. Que eu tenho a honra de apresentar das 2 às 4 da tarde na Rádio Bandeirantes. Exatamente. E estava lá falando algo que eu acredito muito, que é nos limites. Na ideia que aconteceu em Nova York, acho que foi aquele prefeito Giuliano, né? O Giuliani. De Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani, sobre as janelas quebradas, né? Isso, que é o princípio da tolerância zero. A tolerância zero é o limite. Uhum. Mas nós passamos do limite a horas. Exatamente. Quando se perde o limite, eu sempre digo, é que nem uma criança pequena, que ela vai rompendo aos poucos os limites e o pai vai deixando. Ele vai rompendo. Por quê? Porque, na verdade, o ser humano é a máxima satisfação e o que ele puder tirar, ele vai tirar. E o menos que ele possa ser cerceado aquilo que vai lhe prejudicar naqueles seus interesses. Claro. Sabe que uma vez, Coronel Pérez, num supermercado, eu já contei essa história na rádio, inclusive, eu vi uma criança, pitoco, ele não devia ter mais do que 5, 6 anos, indignado com a mãe fazendo um escândalo no caixa do supermercado, provavelmente porque ela não comprou alguma coisa que ele queria, o que é absolutamente normal, né? Essa frustração. Eu vivi isso quando era filho e também meus filhos viveram comigo, pai, né? A hora do limite. Não, isso aqui eu não vou levar, não temos dinheiro, ou não vou levar porque tu não vais comer isso, né, dentro do supermercado. O garotinho se agarrou na saia da mãe e chutava as pernas da mãe. E a senhora, isso eu acho que representa bem os tempos que vivemos, né? A senhora, sem saber o que fazer, envergonhada, e o guri chutando a mãe. Aí eu fui ali, minha senhora, a senhora vai permitir que ele faça isso? Aí o guri parou, o menino parou. Aí ela disse, mas o que o senhor quer que eu faça? Ela falou meio baixo assim. Eu digo, pega ele nos 2 braços e dá uma sacudida. Porque quando ele tiver 15 anos, ele vai lhe encher de porrada. É muito simples. É muito simples. Se ele com 5 anos, a senhora não dá um safanão nele, é um safanão de mãe, é um safanão com amor. Com amor. É a palmada, que nós somos da geração da palmada. Sim. Todas as palmadas que a minha mãe me deu só me fizeram bem.
até porque eu era arteiro. Mas vamos lá, tá bom que o mundo mudou, mas nós estamos vivendo um descalabro, não é, Coronel Pérez, em que aquilo que se dizia que não ia acontecer está acontecendo. O poste está fazendo xixi no cachorro. Exatamente. Nós vemos assim que a autoridade foi totalmente perdida. Foi a autoridade dos pais. Se perdeu porque se incentivou, existe essa, como é que é o paternalismo que falam, né? Não sei se a ideia de que daquela família opressora, o Estado opressor, a segurança, tudo é opressor. Opressor por quê? Porque ele está impondo limites. Se é para impor limites, eu sou opressor. O limites com responsabilidade, buscando com amor corrigir, no caso específico do meu filho, o Estado tem que corrigir, de certa maneira, com amor. Claro. Tá? Mas deixa eu lhe perguntar, nós vivemos um período de 20 anos de governo militar. Desde os anos 80, que nós temos ali, a partir da segunda metade dos anos 80, a liberdade de voto. Sim. Voto. E os civis já estão no poder há quase 30 anos, né, se a gente não, mais de 30 anos se a gente considerar o Sarney, civil, 1985. Né? Mas a qualidade de vida no Brasil piorou. A violência descambou, a marginalidade tomou conta. Qual foi? Eu quero conectar assim, porque eu acho que a democracia, ou pelo menos... Não isso que nós temos aí, isso que nós temos aí é um arremedo, é uma coisa... Nós não temos uma democracia. Não temos uma democracia, isso é uma coisa torta. Onde é que está, é isso que eu quero saber a sua opinião, onde é que nós erramos a partir da abertura democrática, né? Ou que se chama de abertura democrática, fizemos uma nova Constituição, que o país entrou numa espiral de decadência moral, ética? Foram rompidos todos os limites. Eu vou dizer assim, procurou-se romper os limites para, a partir desse limite, desestruturar a sociedade e, a partir dessa desestruturação da sociedade, tentar-se utopicamente criar uma outra sociedade. A partir de isso aí é pensamento de esquerda. Exatamente. É isso? É isso que eu acredito. Você destrói o que existe para o novo homem. Para o novo homem. Porque aí tudo é possível, tudo é permitido e alguém consegue fazer esse trabalho de, digamos assim, de construção, onde se afrouxam todos os laços, tá certo? Se afrouxam todos os laços, esquecem eles, que depois que eles afrouxam todos os laços, para desconstruir a sociedade e construir a nova sociedade ideal, eles puxam a rédea. Sou de cavalaria, então a gente sabe, quando você quer parar o cavalo, você puxa ele a rédea e que ele vai parar. Vai puxar para parar. E aí eles podem. Porque então, onde todas essas liberdades, esse excesso de liberdades que existem, elas vão ser puxadas. Eu digo assim, ó, que outra coisa, respondendo objetivamente a sua pergunta. Fazem 50 anos que, se não falha a memória, hoje faz 50 anos do falecimento de Humberto de Alencar Castelo Branco. Até do falecimento dele, no acidente. Um homem que não pairam sobre ele quaisquer dúvidas sobre a sua conduta ilibada. E era um patriota. Um patriota, um homem até que foi expedicionário, né? O chefe de operações expedicionárias. Ou seja, lutou contra o nazifascismo. Exatamente. Na Europa. Na Europa. Ou seja, ele foi parte da equipe da Força Expedicionária Brasileira, era o responsável pelas operações, e buscou lá justamente combater uma forma de opressão. Forma essa de opressão que é a irmã gêmea do comunismo. Que é o fascismo. Que é o fascismo. Que é o nazismo. Que é tudo a mesma coisa. Aliás, pouca gente sabe, cada vez mais gente sabe, mas que o nazismo é socialista, né? Porque o partido era nacional socialista. Não apenas pelo nome, né? Mas pelas ações, né? As ações de controle do mercado, do indivíduo. O controle do mercado, do indivíduo, das liberdades, o controle, a ideia de que o Estado provedor, né, ele apenas deixava, né, de certos aspectos, ele deixava as empresas trabalharem de uma certa maneira, um pouco mais livre, mas elas diziam o que elas deveriam fazer também. Tá?
Então, e por que eu puxei isso aí do Castelo Branco, né? Porque se nós olharmos o tempo do período militar, nós assistimos, apesar de tudo que houve com erros e acertos, nós estamos aqui para esconder, nós não somos comunistas para dizer, para mudar a história, né? Acho que a história ela tem um caminho. E a gente for olhar depois, ver que apesar de tudo que diz, era um período que as pessoas efetivamente eram mais felizes, tá certo? Dizer que hoje as pessoas são mais felizes porque tem uma determinada, que diz ter uma certa liberdade, eu ponho em dúvidas. Que eu, como guri, andava na rua altas horas da madrugada, coisas que hoje em dia eu não ando e nem deixo meu guri andar. Então eu digo assim, como você bem colocou, nós não temos, dizer que nós somos a democracia hoje, não, democracia só por ter voto não é democracia. A Coreia do Norte tem voto. Aliás, o cara lá faz 100%. 100% de voto. Então, se isso como aí, Cuba. É que nem Cuba. 100%. Democracia é ter liberdade. Um dos que nós perdemos. Que nós perdemos a liberdade. A gente tem uma liberdade relativa de se expressar, né? Sim, de expressar, de se expressar. Mas não temos a liberdade de ir e vir, de viver a vida em paz. Nós perdemos isso no Brasil, né? De pensar também. De pensar. De pensar. De pensar. O senhor está se referindo à doutrinação nas escolas? A doutrinação, de maneira geral, não só a doutrinação nas escolas, também como as patrulhas ideológicas, que graças a Deus estamos conseguindo nos livrar dela, que aquela a hegemonia de um pensamento está acabando. Isso está permitindo que outras pessoas possam falar sem serem agredidas, que as pessoas tenham, com a espiral do silêncio que nós bem conhecemos, né, que as pessoas estão tendo coragem de expressar as suas opiniões. Isso é verdadeira, que eu chamo de liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a liberdade de que cada um pode expressar o que quiser, sem ser, de certa maneira, ou de outra censurado, vamos dizer assim. Tá certo? Eu não penso que é só uma censura de um jornal por um órgão censor, vamos dizer assim, vamos colocar. E mesmo que você hoje, o jornal hoje, que ele não tenha um órgão censor, de uma certa maneira, do Estado, mas ele tem um outro tipo de censura, né? Que é a censura daquela hegemonia de pensamento ideológico que impede, que dificulta alguém que pense um pouco diferente. O senhor sabe muito bem o que eu estou falando e que é verdade. Então, isso é democracia? Não é democracia, nós não temos democracia. Então, como o senhor falou, eu acho que nós perdemos os valores, tá? Depois os valores que existiam na sociedade, com a redemocratização do país, com o anseio que havia de uma liberdade maior, esse anseio que era eu não sei dizer se é de toda a população, de parte da população, que hoje em dia muitos questionam essa redemocratização, a gente sabe muito bem disso, né? No sentido de que no passado nós tínhamos uma certa segurança, que hoje nós não temos. É verdade. Coronel Moisés Crespo Pérez, da Cavalaria? Do Exército Brasileiro. Cavalaria do Exército Brasileiro. Obrigado pela entrevista. Vamos conversar mais vezes. Eu agradeço pelo convite e espero ser convidado outra vez, então. Com certeza. Opinião Livre.